Então, o tema que eu trouxe hoje é um tema que eu, além de estar estudando nos últimos meses aí, é algo que me ensinou muito. Eu, como uma mulher negra, era racista inconsciente e não sabia. Então, acima de tudo, eu venho trazer o quanto isso mudou a minha vida e mudou a vida das pessoas que convivem comigo. E eu peço que seja um papo, uma autoexaminação, e não uma palestra simplesmente que eu vou cuspir um monte de conteúdo aqui que pode fazer sentido ou não, né? Então, esse é o objetivo. Eu trabalho no Itaú Unibanco, no time de transformação digital, e há algum tempo eu tenho estudado o comportamento das pessoas, né? Então, isso que eu vim trazer o tema inconsciente, porque conforme eu fui estudando agilidade, essa minha motivação, né? Entrei na parte de agilidade, aí eu fui examinar por que algumas pessoas se comportam de maneira diferente diante dessas práticas ágeis. Aí eu conheci vieses, e aí eu conheci o quanto isso afeta a diversidade e o quanto isso me afetava. Foi quando eu fiz essa autodescoberta. Meu propósito é inspirar a transformação das pessoas. Então, se eu inspirar vocês, pelo menos 1%, a se autoexaminar sobre este tema, eu já entendo que eu atingi parte aqui e saio muito feliz. Primeiro, vocês sabem, né, a diferença entre preconceito, racismo, discriminação e injúria racial? Porque, geralmente, as pessoas confundem esse tema ou acreditam que seja a mesma coisa. Só que são coisas bastante diferentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Preconceito é uma opinião, como o próprio nome diz, pré-conceito. É um conceito inicial que você faz sobre algo baseado em algo que você experimentou ou não. Então, pode dizer que você tenha um conceito inicial sobre algo simplesmente por ter ouvido alguém falar, ou alguém ter te contado, ou alguém ter te ensinado daquela maneira. O racismo já é você ter uma crença, ou seja, uma convicção, algo forte, sobre determinada etnia, ou seja, não necessariamente com pessoas negras. Eu posso cometer racismo com uma pessoa de outra nacionalidade que não seja brasileiro, por exemplo. Ou racismo com determinada região do Brasil, porque eu estou falando de raças, né? Então, hoje, praticamente, o tema que eu trago é a raça negra, mas o racismo pode ser para qualquer raça. Discriminação já é ação. Veja, o preconceito e o racismo ainda fincava muito na cabeça, né? O que a gente pensa, o que a gente acredita. A discriminação, eu já passo para ação. Então, eu faço um tratamento injusto ou negativo com uma pessoa, seja pela natureza dela, gênero, cor, raça, opção sexual, eu posso discriminar, e hoje eu trago o quê? Mais voltado de novo para o racismo e para o preconceito. Injúria racial é quando essa discriminação, essa ofensa é baseada numa pessoa específica. Então, você pode ser uma pessoa preconceituosa, racista, fazer discriminação e ainda se pegar uma pessoa específica de raça, gênero ou cor para ofender. Devido a isso, você está fazendo uma injúria racial. Por isso que são coisas diferentes. O preconceito e o racismo, como falei, é muito crença, é muito do que você pensa, podendo ser consciente ou inconsciente. A discriminação também pode ser inconsciente, baseado numa crença que você não sabe que tem, que é o que a gente vai falar hoje.
Agora, a injúria racial já não. Ela é uma ação consciente. Você sabe que está ofendendo. Você faz com o objetivo de ofender. Einstein, uma vez, ele lançou uma frase que falava que mundo que é esse, onde é mais fácil quebrar um núcleo de um átomo do que o preconceito. E aí, para vocês terem noção da gravidade dessa frase, o núcleo do átomo era considerado inquebrável até pouco tempo atrás, indestrutível. Voltando lá na aula de química e de física, é onde tem alta coesão dos elétrons, dos prótons. Os elétrons se movimentam, mas os prótons não. Então, quebrar o núcleo do átomo é muito difícil. E ele faz essa comparação com quebrar o preconceito, que é o conceito de algo que eu experimentei ou não, como eu falei no início. E por que é tão difícil? Porque é difícil a gente mudar algo que a gente não sabe que tem. Como você vai desenvolver uma competência que você não acredita que precisa dela? E o preconceito implícito e o racismo inconsciente é isso que acontece. A gente não sabe que é. Existem pessoas que são antirracistas e, ao mesmo tempo, praticam o racismo inconsciente. Porque, conscientemente, ela é contra o racismo e o preconceito. Só que, na inconsciência, ou seja, quando era pequena, e a gente vai falar como isso acontece, foi colocado crenças lá que ela pode ter atitudes e não se percebe. Então, o implícito está ligado a crenças que a gente não tem a certeza. Aliás, crenças que a gente tem a convicção que não temos. Então, como crenças inconscientes se tornam ações discriminatórias também inconscientes. Traduzindo essa frase, eu estou querendo dizer que como que a gente pratica o racismo sem perceber? Parece coisa de doido, né? Como é que a gente faz algo e a gente não sabe que está fazendo aquilo? E aí eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês. É um vídeo onde tem uma criança negra de frente com duas bonecas, uma branca e uma preta. É uma pesquisa que foi realizada nos anos de 1940, chamado Teste da Boneca, onde crianças praticamente de idade de seus 4 anos são colocadas em frente a essas bonecas e é perguntado a elas, qual boneca é a mais bonita? E aí, essas crianças negras apontam a boneca branca. Aí perguntam, qual boneca é má para você? E aí, essas crianças negras apontam a boneca negra. E perguntam, qual boneca é legal que você quer brincar? E essas crianças negras apontam a boneca branca. E aí perguntam por quê? Por que a branca é legal? Por que você quer brincar com a branca? E eles respondem, porque ela é branca, porque ela tem olhos azuis, porque ela é mais bonita. E aí no final do vídeo perguntam para essas crianças, mas qual dessas bonecas se parecem mais com você? E as crianças negras apontam a boneca negra. Isso é um racismo inconsciente. Vocês acham que essas crianças cometeriam um racismo de maneira consciente contra elas mesmas? Conscientemente elas estão dizendo que não são boas? Elas não fariam isso. Mas de tanto que ela sofreu aquilo, provavelmente experiências escolares, onde todo mundo queria brincar com as crianças brancas. Sabe quando a gente escolhe no time? Que time vai formar? Eu, quando era criança, eu era uma criança acima do peso, negra,
Conforme o tempo foi passando, eu fui ficando com o tom da pele mais claro. Mas quando eu era criança, eu era preta mesmo. E aí depois, no final, se der tempo, eu explico a diferença de preto e negro. E o cabelo, eu tenho hoje ele cacheado, mas na época minha mãe não sabia lidar muito com ele, metia o pente e ele ficava super armado, Black Power. E ela fazia tranças em mim. Eu lembro que até meus 12 anos de idade, eu vivi todos os dias de trança. Porque o dia que eu ia com cabelos soltos, as crianças me zoavam. Falavam se eu estava de capacete. Perguntavam para mim se aquilo era meu cabelo natural. Eu lembro que eu era desajeitada na educação física, no balé. E aí elas me chamavam de gorila. Numa época que não existia o bullying. Eu achava que era normal aquilo. Com 12 anos de idade, eu pedi para minha mãe para eu alisar meu cabelo. Alisei meu cabelo dos 12 aos 21, quando ele começou a cair de tanta química. E aí eu falei, eu vou assumir do jeito que ele é. Goste de mim quem gostar. E aí que eu deixei ele enrolado. Meu pai é preto, minha mãe é branca. Perguntaram, quando eu era criancinha de 1, 2 anos, perguntavam para minha mãe se eu era adotada. Por que eu era preta se ela era branca? E eu cresci acreditando que eu tinha que me casar com uma pessoa branca para ter filhos de cabelo bom e não sofrer o que eu sofri. Isso é racismo inconsciente. Isso ficou em mim. E eu só vim perceber há 2 anos atrás, quando eu comecei a estudar vieses inconscientes. Não está indo de novo. Foi. Ao contrário do que a gente imagina, muitas irracionalidades em nossas decisões, existe muitas irracionalidades nas nossas decisões, porque nem todas as decisões passam pelo córtex pré-frontal, que é a parte da frente, a nossa testa aqui, essa parte é o córtex pré-frontal. E ali é responsável pelas decisões conscientes. E por que não são todas as decisões que passam por ali? Porque a gente toma cerca de 35 mil decisões todos os dias e não se dá conta disso. Logo, a gente tem uma limitação dessa racionalidade, porque senão a gente não tomaria decisão nenhuma. Baseado que são 35 mil, desde vou colocar o despertador no soneca mais 5 minutos, até que cor de sapato que eu vou vestir hoje? Ou será que eu compro ações? Tudo isso são escolhas e decisões. Então, a gente acaba criando atalhos mentais que vão nos ajudar a entender o mundo da nossa volta. E esses atalhos mentais são baseados nas crenças, valores e experiências que passamos e que foram gravados na nossa cabecinha, no nosso inconsciente, sem que a gente se desse conta disso. Isso chama-se vieses inconscientes. Um exemplo de como isso é gravado, independente de ser uma pessoa que, como eu, sofreu discriminação e preconceito, ou ser uma pessoa que nunca sofreu. Quando a gente estudava lá, quando a gente tinha nossos 7 anos de história, a gente estudou a história do Brasil. E na história do Brasil, eles trazem a raça negra como uma raça inferior, que devia servir a raça branca. E mesmo com a abolição, que a gente estuda depois, a gente fica o quê? Com dozinha. Dozinha das pessoas. Só que não é para sentir dó, não é para sentir pena. É para nos incomodarmos. Só que quando a gente é criança, a gente só aprende que era uma raça inferior. E a gente cresce com esse ensinamento. E aí a gente cria estereótipos. Que a raça negra é uma raça inferior. Só que a gente não se dá conta que criou esse estereótipo. Então, a gente faz categorizações muito fortes. Não só sobre isso,
né? Eu quero que vocês pensem rápido, super rápido. Pensem numa pessoa pilotando um avião. Quem pensou em uma mulher negra? Talvez vocês pensaram num homem negro, porque eu estou falando de negro, de preto, então talvez vocês pensaram no piloto preto. Mas quem pensou em mulher é outro estereótipo. Como quando a gente fala em médico, o que a gente já imagina? Um homem branco de jaleco ou uma mulher branca de jaleco e cabelo liso, né? E loira. Quando a gente fala assim, vou visitar uma comunidade, que tipos de pessoas você já imagina lá dentro? Pessoas pretas e negras. Tudo estereótipo. E eles podem estar explícitos numa crença consciente ou implícitos de maneira não intencional. E os estereótipos são começados a serem criados na nossa cabeça com 5 ou 7 anos de idade. Ou seja, na idade dessas crianças. Foi criado estereótipos na cabeça delas. Elas vão crescer, virarão adultos semelhantes a mim, que talvez tenham a oportunidade de se autoexaminar e encontrar esses preconceitos que elas carregam sobre a raça delas, ou não, e continuar tratando com racismo e preconceito seus próprios semelhantes. Frases que reforçam estereótipos. Lista negra, mercado negro, ovelha negra, mulato, gente. Quanta gente, para se referir a uma pessoa que não é preta, ao invés de falar parda, fala mulato. Mulato vem de mula. Na época da escravidão, onde as negras eram tratadas como mulas. E veio a palavra mulato. É muito forte. Denegrir. Não sou tuas nega. Quantas vezes a gente escuta as próprias pessoas negras falando não sou tuas nega? De novo, da época da colonização, onde as negras eram prostituídas pelos seus patrões. É forte, gente. Não é mimimi. Amanhã é dia de branco. Serviço de preto. A coisa tá preta. Inveja branca. Inveja é ruim. Branca, preta, cor-de-rosa, azul, amarela. E crescemos escutando cada vez mais essas expressões, reforçando esses estereótipos. E ninguém percebe que isso está sendo criado no cérebro. E aí é quando a gente vê pessoas em entrevistas de emprego tendo preconceito e não percebendo. Justamente por isso. Comprovadamente, entrevistadores levam 25% do tempo menos para entrevistar mulheres negras do que homens brancos. Lembra que eu falei da minha história? Com 18 anos, eu fui para o meu primeiro estágio, toda feliz. A primeira coisa que a mulher me falou foi: prende o cabelo e passa gel para ele ficar bem lisinho. Era uma loja de departamentos. Ou seja, preconceito, discriminação implícita. E Harvard desenvolveu um estudo e um teste chamado TAI, Teste de Associação Implícita. Esse teste, ele é super rápido, se eu não me engano, 15 minutos. E ele faz algumas associações, primeiro com pessoas brancas e negras, depois, no caso de você escolher a parte de raça negra, e palavras boas e ruins. E traz se você inconscientemente tem uma preferência branca. Eu sugiro vocês fazerem, se examinarem, não tem só por raça, como pode ver aqui, tem raça, tem peso,
que, como a palestra anterior falou de gordofobia, tem peso, tem idade, como eu e a Ju e a Gabi estavam conversando agora há pouco, quem imagina uma pessoa de 70 anos trabalhando, outro estereótipo, sexualidade, países, gênero e cor de pele. Como a palestra é sobre o racismo e preconceito negro, sugiro vocês fazerem o de raça e o de cores de pele, que foi a que eu fiz quando eu descobri que eu tinha uma preferência levemente por pessoas brancas. Então, vale se examinar. Estejam abertos, este é o meu convite, estejam abertos para fazer, e tá tudo bem se der isso. Não vai uma polícia na tua casa para dizer, poxa, deu levemente branco. Não. Simplesmente vai te dar a oportunidade de examinar a atitude sua que pode ser racista. Para não acontecer o prende seu cabelo e passa gelzinho para ficar mais bonito, que você faz e não percebe. Esse é outro teste que foi feito para demonstrar estereótipo. Colocaram 2 meninas em momentos diferentes, uma menina branca de olho verde ou azul e seus 7 anos na rua, sozinha. E uma criança negra da mesma idade, na rua, sozinha. Levaram 1 hora para abordar a criança negra e perguntar se ela estava perdida, onde estavam os pais dela. A criança loira levou minutos para se formar uma multidão ao redor dela e perguntar se ela estava perdida. E aí a gente entra no privilégio branco, que as pessoas acreditam que é mimimi e que não existe. Isso é um exemplo. Por que uma criança branca perdida tem mais chance de ser encontrada do que uma criança negra? E esse teste do privilégio branco, vocês já devem ter visto nas redes sociais. Sempre que acontece um caso de racismo, alguém aparece com os 10 dedos levantados e aquelas perguntas. Se você já teve alguém que trocou de calçada quando ia te encontrar, abaixe um dedo. Se você foi ensinado a não correr na rua, principalmente à noite, abaixe outro dedo. Se você teve problemas em arrumar amigos na escola por causa da sua cor, abaixe outro dedo. E sempre vemos que a pessoa negra abaixa quase todos os dedos. E a pessoa branca abaixa 2, talvez 3 dedos. Outro exemplo de racismo inconsciente que aconteceu na Globo há um tempo atrás, quando a apresentadora do É de Casa pediu para a convidada negra do programa servir cocadas. Ela foi quase crucificada em rede social. Todo mundo falava sobre este caso, o quanto ela foi racista. Só que ela foi racista inconsciente. Você acredita que ela ia querer ser racista em um programa de rede nacional? Ela não ia fazer isso de maneira consciente. Eu não estou dizendo que a ação dela não é grave. Não é porque é inconsciente que é contra a nossa vontade. A questão é que fazemos e não percebemos. Então, precisamos ter este tipo de atenção e de olhar para quando fazer, a gente poder corrigir. Então, se examine. Provavelmente, ela não vai mais fazer um negócio desse, porque gravou uma crença consciente a partir da experiência que ela teve de críticas sobre aquele racismo. Nossa, peraí, que foi muito. Então, o racismo, ele existe. Segundo o IBGE, 56% dos brasileiros são negros, só que apenas 30% dos funcionários das empresas são negros. Não está batendo. Não está igual. Porque estereótipos são reforçados diariamente.
Então, na hora de você fazer uma entrevista, como eu falei, mulheres negras têm 25% do tempo menor de entrevista, você acaba dando preferência por pessoas brancas. Só que não percebe. E você usa outras características e qualidades para justificar a tua escolha por uma escolha branca, por uma pessoa branca. Até antes de eu me examinar, eu não acreditava que era necessário cotas para negros. Até eu entender que precisa. Sabe por quê? Porque só assim a gente vai combater os estereótipos. Porque enquanto a gente deixar sem cota, vai ficar injusto a distribuição e os estereótipos que grandes executivos são brancos serão reforçados e o preconceito implícito e o racismo inconsciente nunca vai parar. Meu pai, como eu falei, é uma pessoa preta. Quando ele sempre trabalhou com autônomo, né? Que não prestava serviço para terceiros. Até que o dia que o irmão da minha mãe falou: não, vamos lá, eu te levo na empresa, eu arrumo um trabalho lá, você vai ter filho pequeno agora. Eu tinha 1 ano. Meu pai foi. Colocava o meu pai para servir apenas café, não que isso seja errado, pelo contrário, só que não tinha sido aquilo para o que o meu pai tinha sido contratado. Não deixavam ele exercer a função dele, porque ele era preto. Até que meu pai saiu do trabalho. E continuamos. Tinha dias que meu pai não tinha almoço para conseguir dar o dinheiro para o meu leite, para minha mãe escutar de pessoas se eu era adotada. Ou seja, é mais difícil combater algo que não sabemos do que algo que a gente conhece. Então, o nosso papel é trazer para o consciente. E sim, é uma luta de todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam ajudar a combater o racismo inconsciente. Quando ouvir frases, quando ver estereótipos, ajudar a combater. Como diz a frase, se você é neutro, você já escolheu o lado opressor. E a luta começa por nós mesmos, por estarmos abertos, mesmo acreditando que não somos racistas, a nos examinarmos. Porque você pode ter uma leve preferência a pessoas brancas e nem sabe. Então, meu convite hoje é: vamos enxergar como realmente nós somos? Vamos desconstruir crenças e vieses? Vamos ser antirracistas muito mais do que apenas não sou racista e ajudar a combater esses estereótipos? Até que a gente se torne consciente e pare de deixar o inconsciente governar a nossa vida. Super agradeço a presença de todos vocês e deixo minhas redes sociais para a gente continuar essa conversa pós-TDC.